Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Agora pense por um instante. E se as pessoas ao seu redor não estivessem enxergando seu verdadeiro valor? E se, sem perceber, você estivesse transmitindo sinais que fazem com que os outros o tratem com menos respeito, menos consideração e menos reconhecimento do que realmente merece? Muitas pessoas acreditam que ser subestimado socialmente acontece apenas por causa da aparência, da posição financeira ou da sorte. Mas a psicologia do comportamento humano mostra algo muito diferente. Pequenos padrões emocionais, hábitos de comunicação, traços de personalidade e comportamentos aparentemente inofensivos podem influenciar profundamente a forma como os outros interpretam sua presença, sua competência e sua importância dentro de qualquer ambiente social. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais de que está sendo subestimado socialmente, entender os mecanismos psicológicos por trás dessas situações e aprender por que algumas pessoas são constantemente valorizadas enquanto outras acabam sendo ignoradas, interrompidas ou tratadas com indiferença. Vamos explorar aspectos da psicologia social, inteligência emocional, comportamento humano e desenvolvimento pessoal que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. Se você já sentiu que ninguém leva suas opiniões a sério, que seus esforços passam despercebidos ou que as pessoas costumam julgá-lo de maneira equivocada, este conteúdo pode revelar explicações que você talvez nunca tenha considerado. E alguns dos sinais que veremos aqui costumam passar despercebidos até mesmo pelas pessoas mais inteligentes. Fique até o final, porque o último sinal é um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos. Quando você o reconhece, passa a entender por que certas dinâmicas sociais se repetem continuamente em sua vida e como pode começar a mudar a percepção que os outros têm sobre você. Você já teve a sensação de estar em uma conversa, dar uma opinião importante e poucos minutos depois, outra pessoa dizer praticamente a mesma coisa e receber toda a atenção que você não recebeu? Ou talvez já tenha percebido que suas ideias costumam ser ignoradas até que alguém mais as repita. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina, e o mais curioso é que, muitas vezes, quem está sendo subestimado nem percebe que isso está acontecendo. A dor começa de forma silenciosa. Você se esforça, tenta ser gentil, procura agir da maneira correta, mas sente que sua presença não tem o peso que deveria ter. Aos poucos surge aquela sensação difícil de explicar, a impressão de que as pessoas não enxergam tudo o que você é capaz de fazer. E quando isso se repete no trabalho, na família, entre amigos ou até em relacionamentos, o impacto emocional vai se acumulando sem fazer barulho. O que pouca gente entende é que ser subestimado socialmente nem sempre tem relação com competência, inteligência ou valor pessoal. Em muitos casos, está ligado à forma como certos comportamentos são interpretados pela mente das outras pessoas. Pequenos sinais que parecem insignificantes podem criar uma imagem que não corresponde à sua verdadeira capacidade. E é exatamente aí que começa um ciclo que pode estar influenciando suas relações muito mais do que você imagina. O mais surpreendente é que, na maioria das vezes, as pessoas não decidem conscientemente subestimar alguém. Esse processo acontece de forma automática. Nosso cérebro foi desenvolvido para criar atalhos mentais rápidos, porque analisar profundamente cada pessoa que encontramos exigiria um esforço enorme. Por isso, em poucos segundos, a mente já começa a formar conclusões sobre quem parece confiante, quem parece inseguro, quem merece atenção e quem pode ser ignorado. O problema é que essas conclusões nem sempre refletem a realidade. É aqui que surge um padrão psicológico invisível que afeta milhares de pessoas todos os dias. Quem costuma ser mais reservado, evita conflitos, fala pouco sobre suas conquistas ou tenta não incomodar ninguém, muitas vezes acredita estar transmitindo humildade e educação. Mas em muitos ambientes sociais, esses comportamentos acabam sendo interpretados de outra forma. Sem perceber, as pessoas ao redor podem associar descrição com falta de influência, silêncio com falta de conhecimento ou gentileza excessiva com fragilidade.
Pense em quantas vezes alguém interrompeu sua fala, tomou decisões sem consultar você ou presumiu que sua opinião era menos importante. Em muitos casos, isso não aconteceu porque você tinha menos capacidade, mas porque certos sinais sociais estavam sendo lidos de maneira diferente do que você imaginava. E quando esse padrão se repete por meses ou anos, ele começa a moldar não apenas a forma como os outros enxergam você, mas também a maneira como você passa a enxergar a si mesmo. E existe um detalhe ainda mais curioso por trás disso que quase ninguém percebe quando está vivendo essa situação. Quando uma pessoa passa muito tempo sendo subestimada socialmente, algo começa a mudar dentro dela sem que perceba. No início, ela continua participando das conversas, expressando opiniões e tentando se posicionar. Mas, após inúmeras situações em que é ignorada, interrompida ou deixada de lado, o cérebro começa a interpretar essas experiências como um padrão. Aos poucos, ela passa a falar menos, evita chamar atenção para suas ideias e até deixa de compartilhar pensamentos que poderiam agregar valor em diferentes situações. O problema é que esse comportamento acaba criando um efeito em cadeia. Quanto menos a pessoa se posiciona, menos espaço ela ocupa socialmente. E quanto menos espaço ocupa, mais os outros reforçam a impressão de que ela não tem muito a contribuir. Sem perceber, ela entra em um ciclo silencioso onde a falta de reconhecimento gera retração e a retração gera ainda menos reconhecimento. É um processo tão gradual que muitas pessoas acreditam que estão apenas ficando mais quietas ou mais reservadas, quando na verdade estão respondendo a experiências acumuladas ao longo do tempo. E isso afeta amizades, relacionamentos, oportunidades profissionais e até a autoconfiança. Afinal, quando alguém passa anos recebendo sinais de que sua presença não tem importância, começa a questionar o próprio valor. E é justamente nesse ponto que o impacto deixa de ser apenas social e passa a influenciar diretamente a forma como a pessoa se vê. O mais curioso é que existe um comportamento muito comum que acelera esse processo sem que quase ninguém perceba que está fazendo isso. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem carregar essa sensação de serem subestimadas para diferentes ambientes da vida. Muitas vezes, a origem não está apenas no presente, mas em experiências acumuladas ao longo dos anos. Talvez tenha sido uma infância em que suas opiniões raramente eram ouvidas, um ambiente escolar onde suas qualidades passavam despercebidas ou relacionamentos em que você precisou se adaptar constantemente para evitar críticas e conflitos. O problema é que o cérebro não guarda apenas lembranças, ele também registra emoções associadas a essas experiências. Com o passar do tempo, essas memórias emocionais começam a influenciar comportamentos de forma automática. Sem perceber, a pessoa aprende a não se expor demais, a evitar discordâncias e a não ocupar espaços que acredita não lhe pertencerem. Não porque alguém esteja obrigando isso a acontecer hoje, mas porque a mente está tentando evitar a repetição de sensações desagradáveis vividas no passado. É como se uma parte silenciosa do cérebro estivesse sempre buscando proteção. O resultado é uma repetição emocional que acontece em diferentes contextos. A mesma insegurança aparece em novas amizades, no ambiente de trabalho, em relacionamentos e até em situações simples do cotidiano. E quanto mais esse padrão se repete, mais ele parece confirmar uma história interna que nem sempre corresponde à realidade. O curioso é que existe um sinal específico capaz de revelar quando esse ciclo está chegando ao ponto de influenciar diretamente a forma como as pessoas passam a tratar você todos os dias. O ponto de virada costuma acontecer quando a pessoa para de enxergar essas situações apenas como acontecimentos isolados e começa a observar os padrões por trás delas. Muitas vezes, quem se sente constantemente subestimado acredita que o problema está exclusivamente nos outros, ou então conclui que existe algo de errado consigo mesmo. Mas a realidade costuma ser mais complexa. Grande parte do que acontece nas relações humanas envolve comportamentos automáticos, percepções sociais e respostas emocionais que foram sendo construídas ao longo do tempo. Quando você passa a observar esses mecanismos com mais atenção, algo interessante acontece. Em vez de reagir imediatamente com frustração, silêncio ou necessidade de aprovação, começa a perceber quais situações despertam determinadas emoções e quais comportamentos surgem logo depois. Essa consciência não muda sua vida da noite para o dia, mas altera a forma como você interpreta aquilo que está vivendo. E quando a interpretação muda, o comportamento também começa a mudar de maneira gradual. A pessoa que antes se anulava pode começar a se posicionar mais. Quem evitava expor opiniões passa a perceber o valor do que tem a dizer. Quem carregava a sensação constante de não ser visto começa a entender que muitas dessas dinâmicas estavam ligadas a padrões que se repetiam há anos.
Não existe fórmula mágica para transformar a maneira como os outros enxergam você. Mas existe algo poderoso em reconhecer aquilo que estava acontecendo silenciosamente. Porque, no momento em que você identifica esses padrões em vez de apenas reagir a eles, sua presença social começa a se transformar de forma natural, muitas vezes antes mesmo que você perceba. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E quantas foram moldadas por padrões que você nem percebe que carrega? Muitas vezes, a sensação de ser ignorado, subestimado ou não compreendido pelos outros não começa nas pessoas ao seu redor. Ela começa muito antes, em crenças, emoções e mecanismos invisíveis que influenciam sua forma de pensar, agir e se relacionar. E enquanto esses padrões permanecem ocultos, eles continuam dirigindo sua vida em silêncio. Se você deseja entender por que repete certos comportamentos, porque algumas situações parecem se repetir em seus relacionamentos, porque determinadas emoções surgem com tanta intensidade ou porque às vezes sente que existe algo dentro de você que ainda não compreende completamente, vale a pena conhecer o Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Esse material reúne conhecimentos profundos da psicoterapia, psicanálise e filosofia de forma clara, prática e acessível. Você terá contato com temas como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e diversos mecanismos da mente humana que ajudam a explicar comportamentos que muitas pessoas carregam durante anos sem entender a origem. Não se trata de motivação vazia nem de promessas irreais. Trata-se de desenvolver uma compreensão mais profunda sobre si mesmo, enxergar padrões que antes passavam despercebidos e construir um nível de autoconhecimento que pode transformar a forma como você interpreta sua própria história. O link está no comentário fixado. Talvez o que você esteja procurando não seja mudar quem você é, mas finalmente compreender por que pensa, sente e reage da maneira que sempre reagiu. Talvez o mais interessante sobre ser subestimado socialmente seja que esse processo raramente acontece de forma evidente. Na maioria das vezes, ele se constrói em pequenos momentos que parecem insignificantes quando observados separadamente. Uma opinião ignorada aqui, uma interrupção ali, uma oportunidade que passa despercebida. Com o tempo, esses episódios deixam de ser apenas acontecimentos e passam a influenciar a forma como enxergamos a nós mesmos. Mas existe uma diferença importante entre aquilo que as pessoas percebem sobre você e aquilo que realmente define quem você é. Nem toda ausência de reconhecimento representa ausência de valor. Nem toda falta de atenção significa falta de capacidade. Muitas vezes, as dinâmicas sociais revelam muito mais sobre os padrões humanos de percepção do que sobre a verdadeira essência de alguém. E talvez seja exatamente por isso que compreender esses mecanismos seja tão fascinante. Porque quando começamos a observar os comportamentos, as emoções e os padrões invisíveis que moldam as relações humanas, percebemos que grande parte do que acontece ao nosso redor segue regras silenciosas que raramente são questionadas. A questão é que a maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo a essas dinâmicas sem jamais perceber que elas existem. E quando você finalmente começa a enxergá-las, algumas experiências do passado deixam de parecer coincidências. Elas começam a fazer sentido. Se este vídeo fez você refletir sobre a forma como as pessoas enxergam você e sobre os padrões psicológicos que influenciam suas relações, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções, relacionamentos, personalidade e desenvolvimento pessoal, sempre com uma abordagem profunda e acessível. Deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também estão tentando compreender melhor a própria mente e as dinâmicas sociais do dia a dia. E eu quero saber sua opinião. Em algum momento da sua vida você já sentiu que estava sendo subestimado socialmente? Escreva nos comentários a frase: "Comecei a perceber os padrões". Vou gostar de saber quantas pessoas chegaram até o final desta reflexão. E não pare por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela ou acesse a playlist completa do canal. O próximo conteúdo pode conectar várias peças que ainda faltam para você compreender sobre comportamento humano, emoções e os mecanismos invisíveis que influenciam sua vida todos os dias.